Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E hoje a gente vai fazer uma análise técnica, traçar aí dois cenários possíveis para o Bitcoin para as próximas semanas e meses. E também eu vou opinar um pouco sobre o mercado. Além disso, nós vamos falar sobre a empresa Grayscale, que afirma que o mercado institucional está com um grande interesse, um interesse gigantesco no Bitcoin. É isso que nós vamos falar hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já se inscreva, dá like, compartilhe com seus amigos e vamos ver o que vai acontecer com o nosso Bitcão. Número 1, liga. Ligou. Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Tá pegando fogo, bicho! Antes de eu começar então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a escala logarítmica aqui do preço do Bitcoin desde que ele surgiu, ok? Como não tem como fazer uma linha reta, tá? Então aqui ele está fazendo uma linha curva. Se a gente tentar ligar os fundos do preço do Bitcoin, e ele faria um movimento descendente, ou um movimento que ele pudesse até chegar a um momento de estabilização. Como nesse gráfico aqui do TradingView eu não consigo colocar em escala logarítmica, a gente não consegue ver exatamente a reta, mas basicamente no preço do Bitcoin ele acompanha uma grande reta de longo prazo, o que a gente acredita então que no cenário atual do Bitcoin ele permanece num grande movimento de alta de longo prazo. Então quando a gente fala numa escala mensal, a gente está projetando o Bitcoin em continuação crescente de valorização do ativo no longo prazo. Uma coisa importante também que eu quero falar, agora podemos completar o quarto mês aí de correção do preço do Bitcoin, e na minha opinião pode acontecer dentro de uma das hipóteses aí, dois cenários que eu acredito que são realistas para o preço do Bitcoin no longo prazo, utilizando técnicas de price action, que o Bitcoin ele poderá terminar de corrigir neste último mês de outubro e começar uma retomada de alta a partir de novembro ou a partir de final de outubro, ainda no fechamento desse mês. No semanal pode ser que seja uma pequena correção para continuar o movimento de queda, tá? Então na tendência atual nós estamos em uma direção de queda. Entendendo que nós estamos numa direção de queda, eu consigo enxergar aqui através de uma análise de price action uma formação de uma cunha de alta. Cunhas de alta, para quem já me acompanha há mais tempo, para mim são sinais para comprar no valor mais baixo possível, buscando uma alta. A gente poderia respeitar que o preço do Bitcoin, ou o valor do Bitcoin está funcionando através de uma cunha de alta, onde ele poderia chegar no fim desta cunha e começar a subir novamente. Aqui quero deixar claro também que se a gente colocar a retração de Fibonacci de longuíssimo prazo, ela vai respeitar basicamente se a gente for buscar, por exemplo, o valor de 6.500 dólares, que seria aqui pela representação do nosso volume lateral aqui, ele seria um grande suporte, seria o suporte mais forte, tá? Que poderia suportar uma possível queda e começar uma retomada de alta, tá? Encontrar um novo fundo e formar uma nova continuação de alta. É o que eu venho acreditando, e esse é um dos cenários possíveis. Então, dos dois cenários que eu acredito que pode acontecer com o preço do Bitcoin, na minha opinião, a gente pode ver uma formação de uma cunha. Então a gente poderia ver ainda uma altinha ou mais uma tentativa de rompimento dos 8.800. Se ele não conseguir romper os 8.800, ele pode continuar tendo uma projeção de queda, tendo aí um rompimento
finalmente do 7.800, um testezinho no 7.200, um pequeno respiro e continuação então fazendo uma onda aí em direção de queda, afunilando o seu valor e aí chegando até um certo ponto em que fosse fazer o fechamento dessa grande cunha e contribuiria bastante com a análise de antes do halving. O preço do Bitcoin tende a subir bastante e após o halving mais ainda. Antes do halving ele tende a subir um pouquinho, pós-halving ele tende a subir bastante e na minha opinião, essa é só uma opinião, não sou dono da verdade, até meados de junho de 2020 eu não acredito que poderemos ver o Bitcoin valer mais abaixo de 10 mil dólares. Eu acredito que com base naquela linha imaginária do preço do ativo numa escala log to log ou logaritma para logarítmica que a gente traçou alguns vídeos atrás, e se você não viu, eu vou deixar o vídeo no final deste vídeo aqui também no cardzinho. Você pode ver lá numa escala logarítmica que o preço do Bitcoin, apesar das suas altas e quedas, ele vem respeitando uma linha reta, crescente, contínua. E essa linha, hoje em dia o preço do Bitcoin, se ele tocasse essa linha, o Bitcoin tem uma queda máxima até o preço de 5.800, entre 5.400 e 5.800 dólares, não caindo abaixo disso, claro que respeitando essa linha imaginária de alta. Então esse é o meu primeiro cenário. Vamos colocar no diário agora. No diário a gente vê que o preço do ativo então ele está tentando novamente fazer um teste na principal resistência que temos até então, é uma resistência bem forte, a resistência dos 7.800 dólares. Colocando então um stopzinho, eu colocaria então, se eu fosse estar fazendo um trade na Binance ou fazendo um trade e tentando me proteger de uma possível queda e rompimento do suporte, eu compraria bitcoins a este preço de 7.900 e alguma coisa e colocaria logo um stopzinho, stop loss abaixo dos 7.700, porque o preço do ativo ele poderia cair, mas ele poderia facilmente se suportar primeiramente 7.200 e depois ele continuar caindo, porque ele não tem, aqui pelo menos no histórico do volume aqui de transação, ele não tem nenhum freio aqui, ele não tem nenhum volume histórico que possa segurar ele antes de 6.200. Por que eu falo 6.200? Porque 6.200, se a gente voltar aqui para o passado do Bitcoin, você pode ver que o volume ele é bem projetado em 6.400 aqui, ó. 6.400 seria a parada mais forte do Bitcoin de todas ali antes de continuação do movimento de alta, respeitando as retrações de Fibonacci no Price Action. E além disso, eu peguei e eu estava falando esses dias para o pessoal do grupo do Telegram, inclusive você está convidado a entrar lá. Eu comentei com eles que esse grande triângulo aqui, ó, esse grande triângulo, ele teve um rompimento para baixo no passado, então essa oscilação de preço que ela aconteceu em 2018, tá? Então o 2018 foi um ano de queda e no final do ano ele chegou ao seu fundo máximo. Então completando seu fundo e aí ele começou a retomar a alta, certo? Só que se a gente pegar esse mesmo gráfico agora, esse aqui está no diário, tá? Se a gente pegar e colocar o de 4 horas, ele vai estar muito parecido, ele está formando um padrão e esse padrão pode ser o fundo. Então, esse aí seria o nosso segundo cenário possível do BTC, dele tocar aqui, ele bater aqui dentro, saiu, então ele teve o rompimento para baixo, assim como teve esse triângulo grande aqui gigantesco, aí ele teve uma zona de acumulação, aparentemente parece uma bandeira de baixa, tá? Mas aqui também tinha acontecido isso, então aqui no grande valor ele também teve uma acumulação, uma zona de consolidação, formação de um fundo e continuação de alta. A gente pode estar repetindo este movimento aqui anterior, se a gente pegar o mesmo price action, o mesmo padrão de price action anterior, ele pode estar formando então um novo fundo e continuação do movimento de alta. Por isso que eu peguei um gráfico que eu vou mostrar agora para vocês, na imagem, vocês podem ver comparando o triângulo simétrico descendente do ano de 2018 e agora embaixo o triângulo simétrico do período de 4 em 4 horas que nós temos há 3 meses atrás. Então começou em julho, agosto, setembro, praticamente durou aí 4 meses esse triângulo até que teve um rompimento no final de setembro e agora nós estamos consolidando até então, esperando e aguardando o movimento do Bitcoin. Se ele repetir o mesmo price action anterior,
ele vai ter uma alta grande. É isso que eu acredito. Eu acredito também que esse é um suporte bem forte de 7.700, que pode sim suportar essa oscilação e continuar o movimento de alta. Então nós temos dois cenários, na minha opinião. Ou ele vai cair até os 7.700 e tentar repetir, tentar romper esse suporte, não conseguir, falhar miseravelmente o rompimento do suporte e começar a voltar a subir, entendendo que ele poderia chegar acima dos 20 mil dólares só depois do halving de 2020, ou ele pode cair ainda para 6.400, entre 6.400 e 6.200, o mais forte aqui seria 6.200, historicamente falando, e ele poderia cair, ter um rompimento, começar a movimentar a formação de novo fundo e continuar subindo. Na minha opinião, é só um destes cenários que vai acontecer. Não acredito em cenário apocalíptico, por exemplo, Bitcoin a 5 mil dólares, 4 mil dólares, 3 mil dólares, principalmente 3 e 4 mil dólares. Eu acredito que a gente nunca mais vai ver o preço do Bitcoin nesses patamares. Isso muito porque, não só porque eu acredito que o mercado em si está se expandindo, crescendo, muitas plataformas e ferramentas novas favorecendo o aumento contínuo e crescente de pessoas interessadas em Bitcoin, mas também porque essa grande empresa aqui, a Grayscale Investments, ela talvez seja a maior empresa de investimento de Nova York, onde tem muita gente com muita grana, com muito interesse de comprar criptomoedas. E na notícia sobre a Grayscale, eles estão falando que eles estão enxergando um interesse em massa institucional no Bitcoin. E eles estão vendo isso se refletir na empresa deles, nos resultados da empresa deles. E a gente pode ver aqui qual foi a acumulação de patrimônio com base do ano passado, de outubro do ano passado até setembro deste ano. E veja como teve um crescimento contínuo e muito crescente, muito expansivo de valores injetados, investidos em criptomoedas, não somente bitcoins, mas também algumas altcoins, e o mercado ele vem se expandindo e crescendo violentamente. Cada vez mais capital institucional interessado no preço do Bitcoin e também no Bitcoin em si. E vocês têm que lembrar de uma coisa: quanto mais barato o Bitcoin fica, maior é o interesse da força compradora em comprar Bitcoins mais barato. Principalmente aqueles que venderam Bitcoins lá em 14 mil dólares, 11 mil dólares, 10 mil dólares e assim por diante. Eles estão se coçando, loucos para recomprar o Bitcoin, para aumentar a sua quantidade de Bitcoins, a sua mão de Bitcoins, apenas recomprando um valor mais barato. A gente tem que entender que, assim como o mercado ele sofre resistências para continuar subindo, ele também vai ter resistências para continuar caindo. Assim como a gente acha interessante quando ele sobe, todo mundo fica feliz, ao mesmo tempo muita gente fica feliz com essas grandes quedas, principalmente quem tem muito dinheiro. Muito dinheiro, que eu quero dizer, é pessoas, instituições que têm capacidade de comprar e vender 1000 Bitcoins em uma única ordem. E eu tracei esses dois paralelos desses dois cenários, tá? O que eu acredito que vai acontecer? Com base no gráfico que eu mostrei já para vocês na comparação, eu estou ainda muito confiante nesse price action atual. Eu acredito que ele vai se suportar no 7.700 e vai voltar a subir, e ele vai começar a encontrar novas altas. O pior que pode acontecer, na minha visão, é que se eu for estopado, eu vou esperar o Bitcoin cair e tocar os 6.200 e entre 6.200 e 6.500 e vou recomprar o Bitcoin mais barato, podendo aumentar a minha mão, minha quantidade, só apenas fazendo essa movimentação, esse swing trade. Mas eu estou apostando nesses dois cenários. Então, no cenário mais pessimista possível, na minha visão, 6.200, o que já seria ótimo para eu acumular uma quantidade maior de Bitcoins. Não sei se o mercado vai deixar chegar até esse valor, acho difícil, porque eu acho que Bitcoin a 6 mil dólares ele já fica muito interessante para muitos investidores, e a gente tem que entender também que o mercado hoje ele é bem maior do que no ano passado, no ano retrasado. E além disso, no ano que vem ele vai ter um crescimento cada vez maior por causa da deflação, queda da recompensa de mineração. Vai ficar mais difícil comprar um Bitcoin inteiro, adquirir um Bitcoin inteiro, principalmente depois do corte da mineração. Então é isso, meus jovens. A gente se vê então no próximo vídeo de análise técnica, análise fundamentalista ou guia de altcoins. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.